Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou a Bia. O primeiro vídeo do meu canal foi porque eu transformei radicalmente a minha vida, né? E hoje eu tô fazendo a parte 2 desse primeiro vídeo, porque eu dividi ele em duas partes. Hoje eu queria falar como aconteceu esse processo, né, de mudança na minha vida. Então, se você ainda não viu o primeiro vídeo, é importante que você veja, né, pra você poder estar entendendo melhor como tudo aconteceu. Eu vou deixar aqui na descrição o primeiro vídeo, aí você dá uma olhada lá, curte, compartilha e se inscreve no meu canal pra você estar por dentro dos próximos vídeos. Bom, depois de tudo aquilo que aconteceu, eu não parei de... Tipo, eu não saí da igreja assim, eu vou parar de usar droga, vou parar de ir em festa, eu vou parar com tudo, da noite pro dia. Não foi assim, tá, gente? Depois de eu ter recebido essa palavra de Deus, através da vida daquela pastora, eu continuei indo em festas, eu continuei usando drogas. Eu lembro que todo final de ano a gente ia pra uma balada aqui de uma praia aqui de Santa Catarina. E a gente sempre ia nessa balada todo final de ano, toda virada de ano. E eu lembro que no início do ano tava rolando, tinha uns DJs lá e a gente foi nessa festa. Eu tava lá na festa, eu usei droga e tudo mais. Só que era como se aquelas drogas elas não fizessem mais efeito. E eu percebi que eu usava as coisas e nada acontecia. E isso era muito bizarro, porque, né, geralmente acontecia alguma coisa. E eu fiquei, nossa, por que isso tá acontecendo e tudo mais? E aí eu lembro que a gente tava lá na festa e de repente um cara que é do nosso lado, assim, tipo, desmaiou. E tipo, ele tava com uma galera de amigos assim, e mano, ninguém fez nada, sabe? Ele ficou lá no chão. Beleza, levantaram ele, empurraram ele no camarote, assim, deixaram encostado na parede. E cara, ele tinha desmaiado, ele tava super mal, né? De repente, cara, aquele cara cai de novo no chão. Bum. Cara, o cara cai de novo e ele começa a vomitar, assim, vomitar deitado e tal. Eu pensei, cara, sei lá, ele tá dando uma overdose nele. Nisso chamaram a ambulância lá na festa mesmo, na balada mesmo, e tiraram ele de lá. E eu fiquei tão apavorada que eu não fez tão mal, porque assim, cara, o cara caiu ali, os amigos dele continuaram dançando, não fizeram nada, sabe? Aí depois só empurraram na parede, depois o cara desmaiou, vomitou, ficou mal pra caramba, tipo, poxa, sabe? Eu fiquei muito mal com isso. E infelizmente isso tinha se tornado uma coisa normal, sabe? Nas festas que a gente ia, acontecia isso. Às vezes, na hora de que a galera tá na pilha, tá na vibe das drogas, da festa, elas não querem saber, sabe? Elas querem mais curtir. Infelizmente isso acontece, sabe? E eu fiquei muito apavorada, eu comecei a ficar assim, meu, eu quero ir embora, não quero mais ficar aqui, não tá legal. E daí já tinham rolado outras coisas ruins na festa que eu não tinha gostado. E eu com o Juan, a gente pegou e foi embora da festa. Depois de eu ter recebido aquela palavra de Deus, era como se Deus tivesse me colocado no lugar dos meus pais, no lugar dos meus familiares, de pessoas que me olhavam naquele estado e não queriam aquilo pra minha vida. Começou a acontecer isso comigo, comecei a cair em si, pensar, cara, é isso que eu quero pra minha vida? É esse tipo de vida que eu quero levar, sabe? Vivendo uma ilusão. Infelizmente, eu usava droga pra esquecer os problemas, pra curtir, que muitas vezes, né, nas dificuldades do dia eu acabava encontrando refúgio nisso. Poxa, eu ia fumar uma coisa todo dia, ou aí esperava chegar no final de semana pra usar outras drogas, e aquilo pra suprir uma necessidade que tinha no meu coração, pra suprir um vazio que tinha no meu coração, pra fugir dos problemas, porque, mano, problema todo mundo tem problema, só que a diferença tá em como você vai encarar aqueles problemas. E aí que eu caía, sabe? Aí que eu ia pras festas, aí que eu queria esquecer tudo. Muitas vezes eu lembro de ter ido pra grandes festivais de música eletrônica e queria morar lá. Eu falava, meu, eu quero morar nesse festival, eu não quero mais voltar pra casa, não quero mais saber de segunda-feira, não quero saber dos meus problemas. Por quê? Porque aquilo ali, de alguma forma, tava me satisfazendo, né? Satisfazendo a minha vontade, tava me trazendo alegria, tava me trazendo paz. Mas uma coisa que eu aprendi, cara, é que o diabo, ele te dá com uma mão e tira com a outra. Do mesmo tempo que você tá sendo feliz naquele momento, daqui a pouco, no estalar de dedos, tudo acaba, você volta pra sua casa, você ainda tá na bad, você ainda tá se sentindo sozinho, você ainda não tem paz. Então, infelizmente, liberdade que você precisa de droga pra ser feliz e se sentir liberto, não é liberdade, porque liberdade é você estar bem sem precisar de nada. Liberdade é você estar em paz sem precisar de droga, assim,
precisar de uma pessoa, disso ou daquilo. Essa mudança aconteceu dessa forma na minha vida. Enfim, eu sei que a gente começou indo em festas e não era mais a mesma coisa, não me sentia mais bem, não me sentia mais confortável. Foi quando eu comecei a conversar com o Juan, sabe? E a gente começou a ver, poxa, não dá, sabe? Não dá mais. Vamos dar uma sossegada, vamos ficar mais de boa. Só que eu continuei usando droga em casa. Tipo, nesse meio tempo, eu vim morar pra Jaraguá do Sul, que é a cidade que eu moro hoje. Eu morava em outra cidade, eu vim morar pra cá, vim morar com o Juan e a gente parou de ir em festas, até porque a gente já tava mais caseiro, já tava namorando, né? Já tava querendo ficar mais de boa. Mas a gente ainda usava droga em casa, às vezes no final de semana pra relaxar, a gente fumava maconha, enfim, né? Então eu não tava completamente liberta disso tudo, né? Porque eu ainda tava vinculada, isso ainda de alguma forma me fazia bem, né? Eu lembro que eu tava numa balada de Santa Catarina e uma amiga falou assim: cara, tu tem que conhecer o Bola de Neve. É uma igreja, o Bola de Neve é uma igreja e o púlpito é uma prancha de surf, é tua cara, tu vai amar. E eu, tipo, meu, mano, que tu tá falando de igreja aqui no meio da festa, né? Não entendia nada. E nesse processo, quando eu vim morar pra Jaraguá, Deus começou a tocar no meu coração, começou a me mostrar, eu comecei a passar por um processo de arrependimento, sabe? Porque daí eu tava longe dos meus pais, eu vim morar com o Juan, e aí eu comecei a pensar assim, putz, cara, eu comecei a pensar na minha vida, começou a passar um filme na minha cabeça, eu comecei, olha tudo que aconteceu, olha tudo que eu fiz, agora eu tô longe dos meus pais. Quando você fica longe da tua casa, dos teus pais, você começa a pensar, sabe, os momentos que você podia ter aproveitado com eles e você não aproveitou, as coisas que você podia ter feito que você não fez. E aí eu comecei a passar por esse processo de arrependimento. Foi quando eu falei pro Juan, cara, eu queria ir numa igreja, eu preciso ir numa igreja, mas eu preciso ir numa igreja que me aceite como eu sou, uma igreja que me abrace, não uma igreja que eu chegue lá e fale, ó, tu não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. E foi quando eu lembrei dessa minha amiga que tinha falado da igreja Bola de Neve na balada que eu tava anos atrás. E aí quando eu lembrei dela, eu mandei uma mensagem pra ela, falei, cara, eu quero ir naquela igreja que tu falou, tal. Foi quando ela me levou na igreja. Era uma célula ainda, tinha 4 meninas, eu cheguei lá, o púlpito era uma prancha de surf. Aí eu vi aquelas meninas, eu pensei, cara, elas devem ser todas surfistas, que louco e tal. E aí eu voltei pra casa da célula e no domingo ia ter culto. Aí eu falei pro Juan, eu quero ir nessa igreja, eu quero ir pro culto. E a gente foi. Eu lembro que quando a gente tava indo, e o Juan falou assim, eu não me arrependo de tudo que eu fiz, porque eu curti, aproveitei e fiz o que eu queria fazer, mas eu não me arrependo. E eu lembro que eu falei assim, cara, eu me arrependo porque eu fiz coisas erradas, eu desperdicei tempos que eu podia estar com a minha família, que eu podia estar bem, eu acabei transformando isso em sofrimento pra eles, e eu realmente me arrependo. E quando a gente chegou na igreja, eu nunca me esqueço da palavra do pastor, foi sobre caminho estreito e caminho largo, né? Que o caminho largo ele é o caminho da perdição, que é tudo legal, tudo é festa, tudo é zoeira, tudo é usar droga, tudo é beber, é aproveitar a vida, né? Mas no final ela te leva, infelizmente, pro inferno, né? E aí tem o caminho estreito, que muitas vezes é difícil, é sofrido, muitas vezes você tem que morrer pro teu eu pra ver pra Cristo, mas esse caminho é o que te leva pra vida eterna. O reino onde Deus tem preparado pra nós. A gente começou a comparar com a nossa vida, a gente tava no caminho largo, sabe? A gente tava fazendo tudo errado, a gente não tava pensando em Deus, na nossa família, né? E aí, uma hora o pastor falou assim, que a gente tinha que se arrepender do que a gente fez. Não falou pra nós, ele tava pregando e falou isso, mas era diretamente, parecia diretamente pra nós. Ele falou, vocês têm que se arrepender, porque o arrependimento é uma árvore que dá frutos. E eu nunca me esqueço que ele falou que o arrependimento não é um sentimento, não é você falar assim, eu me arrependo e chorar, mas amanhã fazer a mesma coisa. Mas o arrependimento é você tá indo por um lado e aí você vai pro outro lado. Isso é arrependimento, é mudança de atitude, né? E aí eu comecei a chorar muito, porque Deus tava falando comigo e tal, e aí na hora, tipo, tem algum visitante, eles têm um momento que eles falam se tinha algum visitante, a gente levantou a mão, a galera veio abraçar a gente, tipo, gente de dread, de tatuagem, de piercing, de alligador, gente. Muito, assim, sabe, vivendo aquilo com Deus, mas não perdendo a sua identidade. Vieram, abraçaram a gente, nos amaram, eu comecei a chorar muito, porque a gente tava, nesse meio tempo, a gente perdeu vários amigos nossos, sabe, aconteceu várias situações chatas, o Juan mesmo ficou sem amigo nenhum, então foi um momento que Deus acolheu a gente, sabe?
e mostrou que realmente ele se importava e que tinham pessoas que se importavam com a gente. Eu saí desse culto tipo, eu quero vir todo dia aqui nessa igreja, eu vou parar de beber, vou parar de ser droga, vou parar com tudo, tipo, super empolgada. Quando eu tive esse encontro verdadeiro com Jesus, eu larguei tudo mesmo. Pra mim foi assim, ó, cara, eu consegui largar. Depois desse encontro que eu tive verdadeiramente com Deus, eu consegui largar, sabe? Eu consegui largar droga, bebedeira, sabe? E aos poucos, com o passar dos meses, Deus foi me lapidando, foi mudando meu caráter, meus princípios, o que realmente importava, sabe, pra mim. E uma coisa que me fez pensar muito também foi como eu consegui recuperar, sabe, a confiança dos meus pais diante de todas essas situações, né, nesse meio tempo onde eu ia vir morar pra Jaraguá, meus pais descobriram que eu tava usando droga, que eu tava fazendo coisas erradas, né, mas mesmo assim eles confiaram em mim e meu pai foi me dando chance, sabe, me deu mais uma chance de eu acertar e eu peguei essa chance e agarrei e consegui mudar com a graça de Deus, consegui mudar de vida, sabe? Eu lembro que quando um dia eu tava almoçando no domingo com os meus pais lá em Piem, onde eles moram hoje, e eu tava comendo e eu falei, nossa, que comida gostosa, né? E minha mãe falou assim, todo domingo tem essa comida aqui, mas você nunca tá aqui aos domingos. Porque no domingo eu tava em after, eu tava em festa, eu tava loucona, eu tava alucinada. Então eu comecei a perceber como eu tinha perdido momentos que realmente importam, sabe? Momentos com pessoas que me amam de verdade. E Deus foi me mostrando tudo que eu deveria fazer, como eu deveria agir. A gente entrou pra igreja Bola de Neve e a gente começou a conviver com pessoas de Deus, pessoas que nos aproximaram de Deus. Né, Deus colocou a gente como líderes de jovens e a gente recebia muitos jovens que também usavam drogas e que eram de festa e aí conversavam com a gente já contava o nosso testemunho e já falava como é que foi e a gente conseguiu ajudar várias pessoas por causa de tudo isso que a gente passou, sabe? Eu vejo que Deus, ele faz tudo conforme a vontade dele. E um versículo que fica muito gravado pra mim é que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo pra confundir as sábias, sabe? Então se você é um louco, se você acha que você é todo errado, Deus te ama da forma que você é e Ele vai te usar diante de tudo isso que você tem passado. Ele vai te usar para ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação que você. E foi isso que aconteceu com a gente. Não tinha mais como a gente voltar para o sucesso, porque a gente conheceu algo melhor. A gente conheceu a Jesus, a gente conheceu a Deus, ao Espírito Santo. E a gente se apaixonou tanto por isso, pela presença de Deus, que não tem mais como voltar, porque a gente provou algo melhor, sabe? Às vezes a gente acha que curtir e aproveitar a vida é tudo que tem de melhor. Mas eu digo com toda certeza, eu fui em festas, em festivais grandes, eu usei drogas, eu curti, tudo que eu tinha pra curtir, eu aproveitei muito, mas nada se compara com a presença de Deus, nada se compara com você estar nos braços do Pai, nos braços de Deus, se sentir amado, se sentir pleno, se sentir completo, e é isso que Deus quer pra sua vida. Se você tá assistindo esse vídeo e você passou por essa situação, ou você se encontra nessa situação, eu te digo, experimente a presença de Deus. Tenha uma experiência com Deus, busque uma igreja, busque alguém de Deus para você conversar e abra o teu coração, porque os planos de Deus são maiores que os teus. O que Ele tem preparado para ti é muito maior do que aquilo que você tem vivido sem Ele. Ele tem coisas lindas, Ele tem coisas grandes. E se Ele fez na minha vida e na vida do meu esposo, Ele vai fazer na tua vida também. Deus, Ele tem um propósito para a tua vida, Ele tem um plano, Ele quer transformar radicalmente a tua vida, Ele quer te dar uma identidade de filho. Se você tem uma identidade que não é aquele que Ele tem para você, Ele quer te trazer para a identidade de filho de Deus. Cara, não pense que igreja é careta, que igreja é isso, que igreja é aquilo, mas procure uma igreja que seja mais a tua cara para você ver como Deus é maravilhoso. Essa é a parte 2 da minha história. Eu quero pedir pra vocês curtirem esse vídeo, compartilharem, ativem o sininho pra você estar recebendo os outros vídeos, né? Se inscreve no meu canal e eu vou estar postando mais vídeos, né? Nesse canal eu vou estar falando sobre mim, sobre meu estilo, sobre a vida que eu levo e logo eu vou estar postando mais vídeos. Um beijo e é nóis, Deus abençoe.